a gente se conecta. Um novo amanhecer, energia que liberta pro corpo florescer. Conversas que inspiram no fundo do coração. Saúde em cada giro como uma canção. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast eu encontro meu lugar. Relaxo e me encontro no som da vibração. Palavras que envolvem, serenam a emoção. Cada história uma jornada por dentro do ser. Caminho que eu trilho, a vida renascer. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast eu encontro meu lugar. Conversas que inspiram no fundo do coração. Saúde em cada giro como uma canção. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast eu encontro meu lugar. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no podcast Saúde Energética, com mais saúde física, mental, emocional e espiritual no seu dia a dia. Meu nome é Rafa Macedo, eu estou aqui com o Pércio Toledo. Grande Rafa, tudo bom? Tudo muito expansivo hoje. Maravilhoso. Não é? Vamos trazer muita consciência aí falando sobre EQM, um assunto bem interessante. E o que é EQM? Não é experiência quase morte, então boa. Bora lá trazer mais consciência, perceber, né, todas esses movimentos que podem acontecer e como podemos compartilhar isso com o mundo, não é? Nossa convidada vai compartilhar a experiência dela e também abordando temas como câncer, cura, não é? Cirurgia espiritual. Muita coisa hoje, hein? Permitindo perceber as infinitas possibilidades que existem aí na sua vida. E já dou os parabéns por você estar aqui acessando mais saúde energética na sua vida. E bora lá receber nossa convidada com muito amor, muita gratidão, Regiane Flores. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bom, Regiane? Tudo ótimo. E com vocês? Vocês estão bem? Tudo maravilhoso. Maravilhoso. Então tá. Não é? Como vocês sabem, a gente começa nosso podcast com a pergunta: o que é saúde para você? Saúde para mim é estar tudo em perfeita harmonia e equilíbrio. Todos os campos da vida, né? Seja o mental, espiritual, emocional, o físico, tudo em perfeita harmonia. Porque se há um desequilíbrio, já não existe mais a saúde em si. Nossa, sensacional. E você já sabe que eu vou falar, né, da palavrinha mágica que ela usou aqui, harmonia. A gente fala muito sobre equilíbrio. Isso, né? Estar em harmonia, em equilíbrio, harmonia do ser na sua essência, não é? Isso traz saúde. Verdade. Muito bom, né? Não é? E falando sobre saúde, deixa o recado aqui da Levem Saúde. Conheça a Levem Saúde, onde a medicina de ponta e alta tecnologia estão ao alcance de todos. Na Levem Saúde, focamos em relações, recuperações, saúde e qualidade de vida. Oferecemos diversos exames especializados, como colonoscopia e endoscopia, garantindo um atendimento moderno, de qualidade e acessível. Estamos sempre prontos para atender suas necessidades, desejos e preferências particulares. Entre em contato pelo WhatsApp 11 9 6407 4420. Também, né, já deixamos um grande beijo aqui para todo mundo do Claridá, para Cíntia Camerim, enfim, não é? E
fazemos parte, né, do Claridade com muito amor, com muita gratidão, não é? Verdade. É isso. E ó, a Cíntia tem que vir aqui, hein? Já tá marcada, hein? Ela tem que... Em breve, a Cintia estará aqui conosco e toda a sua experiência de vida, né? Então, teve o câncer, teve EQM, enfim. Compartilhe um pouco conosco sobre a sua história para a gente poder entrar na EQM e entender o que aconteceu no momento ali dessa experiência quase morte. Tá, brevemente, né? Eu sou médium sensitiva desde os 6 anos de idade, mas só que eu não compreendia, né, tudo isso. Até porque, por conta da doutrina, né, na qual eu fui criada, então, né, tinha aquelas limitações, né? E eu acabei não considerando mais a minha mediunidade, sabe? Deixando ela de lado, sabe? Eu não mas quero sempre isso. Esteve ali, né? Eu Só não deixou quero adormecida. E aí, quando ela voltou a despertar, foi engraçado, porque eu comecei a ter alguns contatos que eu imaginava que seriam coisas da minha cabeça, né? Louca. Mais ou menos com quantos anos começou a voltar? Começou a voltar quando eu tinha uns 18 anos, mais ou menos por aí, né? Eu falo da mediunidade na questão de você ouvir, ver, falar, né? Porque o meu primeiro contato foi com um ente querido, né? Com um parente. Eu tinha 6 anos. Então, foi uma loucura, assim, né? Fora as viagens que eu fazia, né? Na parte de projeção, que eu não sabia que era projeção, só fui saber depois, né? Já mais velha. Estudando, que foi entender, eu já fazia. Exatamente. E só que eu me assustei bastante, porque meu esposo, ele tocava, né, em banda, e eu tava conversando com um rapaz, um papo super descontraído ali, né, conversando. De repente, meu esposo chega atrás de mim e fala: com quem você tá falando, louca? No meio do show? Não, eu tinha saído do show, Tá. eu tinha saído, tinha ido pra fora, que tava muito calor, tinha muita gente, e eu comecei um papo com um cara. Eu sempre fui essa pessoa de conversar, fazer novos amigos, né? Então, faladeira que só. Então, eu tava conversando com ele, falando sobre bandas, falando sobre shows. E ele falando que ele tinha visto a banda do meu esposo, tal, e que ele tava indo embora, sabe? Então, quando ele perguntou com quem você tá falando, e aí eu olhei, cadê o cara? Sumiu. E aí eu contei pro segurança o jeito do cara. Ele falou: moça, esse cara morreu semana passada. Ele existia mesmo. Ele existia, entendi. E ele era uma pessoa que frequentava. Era um cliente ali. Era um cliente do espaço ali. Ele sempre ia ver show, sempre que tinha show assim um pouco mais de rock um pouquinho mais pesado, ele sempre tava por lá. E ele morreu pertinho ali, né? Foi um acidente. E aí eu acredito que nessa catarse, né, ele ficou preso né, aqui na nossa existência e acaba experienciando ainda, não sabendo que ele está desencarnado. Ele nem sabia, né? Experienciando. Olha que louco. E aí você começou a entender, opa, tá aflorando novamente. Na hora eu tomei um susto, eu até caí no chão, porque eu falei, tá me zoando, né, que tá acontecendo isso. Então, e fora que a gente não vê coisa bonitinha também, né? Se tudo fosse bonitinho, tava tudo certo. Se os maiores males, entre aspas, fosse ver somente pessoas desencarnadas, tava tudo bem. Tem né? muito mais além, né? Que é assustador, né? Assustador você saber que você pode falar com pessoas que estão desencarnadas, né? E também com a falta de sabedoria, daquela questão de você realmente fechar o seu campo, se proteger e tudo mais, outros desencarnados vêm te procurar, né? Porque sabe que você tem ali uma porta aberta para comunicação, né? E aí que fica bem mais difícil a situação. E daí, de lá pra cá, eu vim estudando um pouco mais, me aprofundando um pouco mais na espiritualidade em si, com livros, né? E depois eu fiz a minha primeira formação, que foi Reiki. Depois aí física quântica com técnicas apométricas. E aí foi vindo essa questão mais das terapias espirituais, né? Só que eu sempre levei esse lado espiritual como um lado B,
né? Eu tinha minha profissão, eu tinha minha carreira profissional CLT, mas eu fui forçadamente convidada a sair e resolvi tomar essa minha vida de holística, né, de terapeuta holística, como lado B, né, como plano B, como plano A, desculpa. Você tirou do B pro A, do né? B pro A, exatamente. E a partir daí foram acontecendo algumas coisas, eu já saí dali da empresa grávida, então durante essa gestação que aconteceram alguns desdobramentos que me trouxeram até o EQM, né? Como, por exemplo, o câncer, né? O câncer no colo do útero ali, que eu descobri com 2 meses de nascimento da minha filha, né? Foi passado para mim que eu estava com 3 tumores no colo do útero, que eu tinha 77, 78% de índice de mortalidade, que era para mim aproveitar minha menina o quanto desse, porque eu não ia ver nem ela andar. Então veio essa enxurrada de informação. Nossa. Veio essa enxurrada de informação e aí fez com que eu desacreditasse de tudo aquilo que eu já tinha desdobrado que era uma verdade, né? E que eu tampasse também ali a minha comunicação mediúnica. E como tem o livre-arbítrio, né? Eles sempre falam, não, tá bom, é assim, então tá bom. É a sua Se escolha. Tô brincando, mas é quase como um se vira, né? Vai lá, segue a sua vida, né? E eu fiquei durante esse tempo, durante um bom tempo, acho que uns 5 meses mais ou menos, com essa força de não acreditar mais, né? E vivendo No ar de totalmente... derrota, né? Aceitar que é isso mesmo e pronto, né? Porque é um puxão de tapete. Pensa, você tá numa vida ali normal... Sim, você recebe uma notícia de... E a forma dada, a forma que foi dada a notícia também faz total diferença. Pois É falta de tato dos médicos também, né? Foi. Tipo, é isso e pronto, né? Eu acredito que também seja por conta da minha constância, as minhas idas ao médico, né? Porque eu sentia muita dor, gente, era muita dor. E eu tinha uma criança de 2 meses. Então, eu sempre estava ali com a minha bebê, né? Então, ele já virei figurinha carimbada. Porque eu estava ali todos os dias, praticamente. Né? Porque o remédio não funcionava, nada sanava a dor, enfim. E aí foi uma médica ainda que já tinha me visto, mas não tinha me atendido, que passou essa informação, exatamente. E dessa forma com que foi passado também. Nossa Senhora. E eu com a neném no braço, entende? E desde o diagnóstico até como que foi você se permitir procurar a cirurgia espiritual? Você falou que foi mais ou menos uns 5 meses que você ficou aí nesse limbo, né? Foi. E o que acontece? Eu tive um apoio da minha família, só que eu quis me abster de tudo isso, eu quis me ausentar. Se isolou, né? Exato. Por quê? Porque quando você tem um diagnóstico X, você já nota o olhar das pessoas para você com aquele olhar de pena. Sim. E aí, quando você tem 2 meninas e você já tinha uma estabilidade, enfim, você olha tudo aquilo e você fala, não, gente, eu não sou coitada. Eu consigo ainda, tô respirando, eu tô aqui, como diz a minha avó, eu tô de pé. Consigo, entendeu? E não aí, vou aceitar, né? Não aceitei ajuda. Não aceitei ajuda. Juro pra vocês. Eu ia pras consultas, tudo sozinha com as minhas filhas. Não deixava as minhas filhas também com a minha família. Uma vez ou outra eu deixava, por conta da insistência, mas eu queria ir sozinha. Era uma opinião minha, né? Uma vontade minha. E aí a minha família sempre foi muito amiga de outras pessoas, né? E tinha uma mulher de uma papelaria que me acompanha desde quando era criança. E aí ela falou, olha, Regiane, eu conheço uma casinha kardecista, apométrica, que pode te ajudar. Eu olhei pra cara dela e falei, então, eu faço apometria, eu sei fazer reiki, eu sei fazer cirurgia espiritual, tenho contato com o Comando Santa Esmeralda, e o que isso me adiantou? Foi essa a resposta que eu falei pra ela. Nossa.
Tipo, eu tenho toda... Pra você ver a raiva que eu tava. É o que eu ia falar, é um senso de raiva, né? Tipo, porra, eu já tenho tudo isso, não recebi nenhuma ajuda. Pois é, porque É, eu do que acreditava... adiantou tudo isso, né? É, porque eu acreditava que eles tinham que me dar respostas. Eles tinham que falar, ô, Regiane, semana que vem você vai ficar com câncer, semana que vem vai acontecer. Não é assim. Não é assim que funciona, porque a gente não é maduro o suficiente, né? Era a expectativa que você tinha, né? De que Sim. fosse assim. Só que não é assim pra ninguém, né? Não é assim pra ninguém. E eu só fui saber disso depois, né? Então, ela recebeu isso com uma amorosidade que, se fosse outra pessoa, tinha virado as costas pra mim, tinha falado, deixa essa menina então, entendeu? Só que era uma dor era a minha dor de sofrimento por conta do câncer em si. Era cada vez que eu ia nos médicos, os médicos falando a mesma coisa e falando que o tumor estava aumentando, sabe? Era eu sentindo as dores, eram várias vezes eu não conseguindo medicação através do público, porque até então estava no sistema público, né? E o SUS, ele é um sistema que ele ajuda bastante, só que tem as suas deficiências, né? E, infelizmente, tem uma demora, Demora às vezes, um né? delayzinho, tem. Inclusive até para agendamentos de consultas, sabe? Que é um absurdo, mas enfim, né? E aí o que acontece? Ela falou, não, mas eu vou te levar. E aí ela me levou. Falou assim, ó, vou agendar para você aqui tal dia você tem que ir e tal. Ok, eu fui. Aí até pedi pra minha madrinha ir comigo. Falei, vamos comigo, porque daí tem que segurar a neném, eu não sei como é que tem que fazer, enfim. Quando eu cheguei lá, fizeram a apometria. Quando começou a apometria, que, né, você tá ali, então você aceitou receber, né, ajuda. Aí eu já olhei todos os meus mentores olhando pra minha cara, dando risada, sabe? Só não a minha mentora andromedana, que ela é mais séria, assim. Ela tem um riso meio contido, mas olhando pra eles, todos dando risada na minha cara. E aí, a partir dali, né, houve, né, ali a abertura pro que estava acontecendo, o porquê dos porquês, né? E a partir dali me convidaram para fazer a cirurgia espiritual. Então, no mesmo dia eu fiz a cirurgia espiritual. E aí, eu fui a pessoa que eles deixaram eu ver tudo que estava acontecendo, então eu vi abrindo, eu vi tirando, eu vi fazendo tudo. E aí eu tinha um acompanhamento de 5 cirurgias para fazer. E até então eu não tinha recebido, né, um aviso do SUS, olha, vai começar seu tratamento dia tal. Que é os tratamentos tradicionais, né? Isso. Convencional. E a parte de eu não acreditar mais na espiritualidade foi quando eu saí do trabalho. Então, esses 5 meses geraram durante esse período todo, tá? Foi mais ou menos um cálculo ali meio preciso. E aí, mais ou menos em setembro, eu consegui uma ligação do SUS falando, olha, vem aqui para você fazer os exames para poder já começar o tratamento. E eu tava perto para fazer a 5ª cirurgia. E eu senti tudo da cirurgia, né? Só que na 5ª cirurgia eu participei da cirurgia. Eu ajudei a fazer a cirurgia, né? Junto com o Comando Esmeralda. E aí fizemos as cirurgias, fechamos, tal, tudo certo. Eu, no dia seguinte, ia fazer os exames para dali 3 dias ir no médico de novo para saber como que tava, enfim. Quando eu fui pro médico, depois desses 3 dias, a médica falou assim pra mim, olha, você agora já começou o seu tratamento, né? Você já fez a cirurgia aqui para retirada dos 2 tumores, né? Porque eu vi aqui que tem essa cicatriz aqui que tá recente, ela falou 3 centímetros, 4 centímetros, mais ou menos por aí. E agora a gente vai começar o processo de quimio e bracterapia. Eu falei, mas eu não fiz cirurgia. Ela falou, você fez Eu sim. não comecei nenhum tratamento ainda pelo SUS, né? É um tratamento convencional. Convencional. Eu falei, Nossa, mas eu então não já fiz tinha cirurgia. todo esse histórico já, então. Já. Olha. E aí ela falou, olha, os 2 tumores maiores saíram, né, foram retirados, só ficou esse daqui de 12 milímetros que a gente vai tratar com a quimio e com a braque.
Aí eu falei, tá bom, mas eu não fiz cirurgia física. Ela falou, eu não vou discutir com você porque tá aqui. Os exames provam, né? Como todo médico falando, né? Os exames estão aqui para comprovar, né? Exato. E você chegou a falar que você fez, no caso, a cirurgia Falei. espiritual? Ela, não. Ela falou, não. É você cirurgia fez física. Tá aqui, ó. Tá... Entendeu? Então tá bom, tá tudo certo, né? E você já Deixa a entendendo doutora- tudo, já falou, tá tudo bem. E aí, não, eu saí de lá em lágrimas, né? Porque quando você comprova pelo exame clínico aquilo que você fez espiritualmente... Deu certo. Gente, é algo fora do comum. Aí pessoas perguntaram, mas por que com você, né? Aí eu falei, gente, é porque tinha que acontecer comigo, porque eu mereci isso, né? Tanto o câncer mesmo, as pessoas falavam, você não parece que teve câncer, não parece que está com câncer. Porque depois que eu comecei a apometria, que eu comecei o tratamento espiritual, acendeu de novo a centelha divina, né? E esse encontro de novo foi diferente para mim. É como se as peças se encaixassem, como se fosse importante para mim essa questão do câncer em si. Como se fosse preciso. Foi um aprendizado, né? É o que a gente comenta bastante, né? São, entre aspas, os presentes da vida pra... Ó, tá vendo? Você precisou passar por isso, né? Pra Exato. poder entender a continuação, né? Exato. Exato. Muito legal, né? Exatamente. Exato. E aí você fez o tratamento, né? Você chegou a fazer o tradicional, então? Fiz. o Tá. tradicional. Fiz Porque você ainda tinha um tumor de Uhum. 12 milímetros que você falou, né? Isso. Aí eu comecei o tratamento em setembro. E aí, mês a mês, eu fazia um acompanhamento clínico de exames, né? Os exames essenciais ali, que são as tomografias, as ressonâncias, enfim, né? Aí, tranquilo. Em dezembro, foi dada a notícia pra mim que eu estava estéril. Tá tudo certo? Eu falei, ok, eu tenho 2 meninas, então... Graças a Deus, já tô bem, né? Tá tudo bem bem. resolvida nesse ponto, né? E aí eu falei, eu tô viva até aqui? Uhum. Então tá tudo certo, né? Caminho que segue. E aí eu continuei o tratamento, enfim, e eu todas as vezes, tá, que tinha uma dosagem maior, eu tinha que assinar um termo de responsabilidade, lembrando que eu ia sozinha, né, para fazer. Eles não exigiam as sessões. acompanhantes. Tá. Nenhum tratamento exige acompanhante. Tá. O que acontece é a solidariedade da família, entendeu? Uhum. Que quer te acompanhar. Só que também, se você não quer, eles não insistem. E várias vezes eu passei pela psicóloga e a psicóloga falou, tá bom, você não quer, eu já tô vendo que você tá bem resolvida e você não quer, é uma coisa que você não quer que a família passe pela essa dor, então tá tudo certo, vamos continuar. Então eu assinava um termo de responsabilidade, por quê? Porque a dosagem era maior. E quando você faz bracterapia, o líquido radioativo, ele fica dentro de você. Não tem para onde sair, ele não sai, né? Não é que nem a químio que você recebe todo o tratamento radioativo, depois de um tempo você tira, né? Eu tomava químio oral, né? Que era um remédio em cápsula, e fazia a bracterapia. E aí, um certo dia, ali em meados de abril, março, março, abril, né? Desculpa. Tudo bem. Eu peguei, fiz uma sessão e, de repente, no dia seguinte, eu fiquei sem o movimento das pernas. Eu tava dirigindo, minhas pernas simplesmente ficaram Travaram. bobas. Aí encostei o carro, eu fiz um reiki, respirei, falei, não, vamos esperar um pouquinho. Quando voltou, eu tava perto do São Luís, e aí eu fui direto pra lá. Aí fizeram ressonância, tomografia, pra entender o que tava acontecendo, porque tinha um risco de estourar, né? O colo, enfim, eu não entendi muito bem, mas era como se vazasse o líquido radioativo para os outros órgãos, sabe? Então eu fiz os exames, nada constava, mas a dor estava ali ainda. E aí eles resolveram me dar morfina e... Morfina. Na super verdade eu tomava forte. morfina de 8 em 8 horas, né, Rafa? Tá. Eu já que tinha nessas esse situações costume. eles já usam. Tá.
essas medicações super fortes. Sim. Eu já tinha esse costume da morfina de 8 em 8 horas, tanto que ela não fazia tanto efeito pra mim. Assim, os efeitos que o pessoal fala, que fica zonzo, Sim. que fica... Porque Já era normal pra você, já, né? porque a dor que eu sentia era como se fosse uma facada, literalmente. E era uma facada que parecia que ficava retorcendo, sabe? Então... Era uma dor forte e insistente, né? Então tinha que vir Sim. com medicação forte Sim, mesmo. e muitas vezes a morfina não resolvia. E eu, como sou teimosa, né? Filha de neta de uma outra teimosa, eu ia fazer os serviços de casa, fazer essas coisas mais pesadas, sabe? Que eu sou desse jeito mesmo. Sem noção. E aí, eu fui pro hospital, tal, eles deram a morfina. E aí eles falaram assim, olha, o último exame que a gente vai fazer em você vai ser ultrassom, porque a gente não tá vendo alguma coisa. E aí a moça começou a fazer ultrassom, daqui a pouco ela para o ultrassom e chama outra médica. Aí E dá mais preocupação ainda, porque você não entende nada do que tá Não, eu acontecendo, falei, né? gente... Alguma coisa tem aí, né? eu falei, gente, deu ruim, né? Me ferrei. Aí a outra médica chamou outra médica, ficou 3 médicas. E aí um barulho no ultrassom e eu, gente, o que tá acontecendo? Ela falou, sabe, Regiane, você tá grávida de 4 meses. Você tava grávida de 4 meses. 4 meses. Caraca. Aí eu falei, mas como? Se eu tô estéril? Aí elas, pois é, por isso que a gente chamou essas outras doutoras pra tentar entender. Aí elas falaram, a gente tá com todos os exames prontuários aqui no sistema de que você está estéril e a gente não sabe te explicar por que você engravidou. Só que o fato é que você tomou a químio e a bracterapia com a neném. Então ela tomou muita radiação. Então você vai precisar ir agora pro médico para poder fazer os exames e fazer já a sua consulta de emergência. E aí do médico eu vi muita coisa, que foi o Dr. Paulo Tudek, foi incrível, um médico de ponta, maravilhoso, que me trouxe uma seriedade e me acolheu de uma forma que eu nunca vou esquecer. Eu falo que foi a minha melhor gestação, o melhor parto, tudo bonitinho, sabe? Foi pontual e preciso ele. Foi. Ele falou assim, olha, tem um risco? Tem. Se ela não tiver o osso nucal, a gente vai ter que tirar. Se ela não tiver outra parte lá, a gente vai ter que interromper a gestação. Mas se ela tiver alguma coisa que seja irreversível, a gente faz a cirurgia com ela na barriga mesmo e fica tudo certo. Sabe? Tem Te esperança. tranquilizou completamente. Nossa, Só que eu não contei pra ninguém. Eu só contei pro meu esposo. Só pra você. Só eu e meu esposo e a minha filha sabia. Minha filha mais velha. E aí, foi um soco no estômago, né? Porque ele falou, puxa, mas como, né? Pensa um cara receber uma notícia de que ele vai ser pai. Mas como assim? Pela terceira vez, né? Pois é. Mas como? Né? Se ele tava comigo quando falaram que eu estava sério, né? Só uma pergunta rápida. Ele é da espiritualidade ou ele é aquele roqueiro cético? Só pra entender mais ou menos quem é seu marido. Ele era cético. Ele Tá. era. Até aí, né? Aí não tinha... Na verdade, um pouquinho antes, ele começou meio que a acreditar em algumas coisas por conta de umas manifestações que aconteceram com ele, né? Que foram manifestações até com que nós somos da consciência católica, né? Nós viemos de consciências católicas. E ele de uma consciência umbandista, mas só que não acreditando tanto naquilo, porque ele acha que tudo que é demais é duvidoso, né? Ele achava exatamente assim, tá? Entendi, ele era Santo Tomé. Aí ele tinha algumas pitadas de, tô acreditando aqui porque aconteceu comigo. E foi seguindo. Isso, exatamente. E agora, depois do Claridade, muitas coisas acontecem sem a gente perceber, né? É do nada, né? Então ele tá muito mais... Hoje ele é diferente, hoje ele é muito mais adepto à espiritualidade do que antes, né? Ele dá um banho nele no passado, né? Nossas evoluções, né? Eu também era muito cético até começar a participar de eventos. Eventos próprios, né? Coisas acontecendo de novo, né? Maravilhoso. Mas voltando ao seu diagnóstico de estou grávida de novo. Estou grávida, pois é. Nesse meio tempo, né, de tratamento e tudo mais, eu fui convidada pela casinha para trabalhar dentro da casinha.
né? Lá que você fez a cirurgia espiritual. Isso, Ah, exatamente. tá. Aí você lá foi no mesmo local. trabalhar. Dessa vez você foi para se Isso. servir, né? Isso. Eles já sabiam da existência, né, dos meus cursos e sabiam que eu tinha uma especialidade muito grande na apometria. E aí, eles falaram, vem pra cá, Uhum. vem trabalhar. E aí eu fiz uma entrevista e aí deu tudo certo, eu já sabia que eu ia ficar lá, mas eu fiz a entrevista, fiz questão de fazer também e comecei a trabalhar dentro da casinha, que a gente chama, apelidada de casinha amarela. Uhum. E aí, consequentemente, depois do dia que eu descobri a gestação, 2 dias depois era o dia que eu ia trabalhar na casinha, porque eu trabalhava sempre aos sábados. Só que eu chamei a diretoria, eu falei assim, olha, eu não me sinto confortável para ficar na apometria, porque eu estou gestante e eu fui orientada para não ficar na apometria. Posso ficar na cura? Pode, vamos lá e tal. E aí eu já tava entrando para essa egrégora de Arcanjo Miguel, né? Tinha uma amiga minha, Grace, que, nossa, eu tinha uma admiração gigantesca por ela, porque eu falava, nossa, você é quase que um anjo encarnado, né? E aí a gente começou a conversar nesse dia, tal, fiquei um pouquinho distante dela, e depois ela falou, a gente se encontra na cura e eu te falo ali as diretrizes do que a gente precisa fazer. Então tudo certo. E aí a gente começou a rezar o Pai Nosso, né? Pra abrir a casa e tudo mais. No meio do Pai Nosso eu caí. Eu caí de cara no chão. Eu vi uma nave draconiana descendo, atacando um mentor, né? Um dos médiums que tinha ali, uns trabalhadores. E aí eu olhei aquela situação, e aí eu ia virar para poder falar alguma coisa, pedir uma cadeira, e aí do nada eu caí no chão. Caí de cara no chão. E eu voltei, né? Rezando o Pai Nosso, da onde eu tava. Fui socorrida, me levaram para o hospital, tá? Eu tava com coágulo no cerebelo, enfim, né? A neném estava com batimento cardíaco, por mais que eu fiquei com 4 minutos sem o batimento cardíaco. É aí que entra 4 a EQM. minutos, aí que 4 deu, minutos. foi a EQM. Que foi a EQM. E eu só tive a consciência da EQM depois de passar por toda a adrenalina e a turbulência que foi a entrada no hospital e tudo mais. Quando eles me sedaram, né, porque eu fiquei bem debilitada, né, os meus dentes, eles saíram fora do lugar, eu fiquei totalmente desfigurada, né, até meu esposo falou assim, não, calma, que isso a gente ajeita. A gente não sabia que dentro do São Luís, que até é um hospital que eu tenho uma gratidão enorme, tem o bucomaxilo, né, que tem essa alçada para poder organizar todos os Reconstrói dentes, completamente reconstruir. a face. Gente, É. eu achei isso incrível. Só pra trazer consciência, né? Então, quando ela tava na casinha, ela caiu de frente e machucou tudo. E Aham. foi ali que foi a IQM que você ficou. Teve 4 né? minutos e meio, né? É. De parada cardíaca. Aproximadamente. Isso, aproximadamente. Caraca. E aí agora, né, trazendo essa consciência, o que aconteceu, o que você se lembra e o que você também tem a permissão de contribuir, de expor, enfim, nesses 4 minutos que passa, né, é quase atemporal, é muito mais. É como um sonho, né? Né? Tipo, parece que é muito mais do que 4 minutos, né? Pelo que você estava falando dos bastidores, né? Com certeza. Pareceu que foi um dia inteiro, sabe? Parece que foi um dia todo. Uma coisa que perguntam pra mim você sentiu falta da sua vida terrena? Não. Não. Porque, na verdade, eu acredito que é porque eu não de fato morri e fiquei, entendeu? Uhum. Tipo, não fiz a passagem, né? Foi uma semi-passagem, uma permissão de vivenciar algo Extrafísico. extrafísico. Exatamente. Ele é diferente das nossas projeções, é diferente de quando a gente faz o desdobramento. É muito diferente. Porque eu falo um pouquinho, né, que é parecido como quando eu entrei pro Claridá. Quando eu entrei pro Claridá, que a gente faz toda aquela coisa de iniciação, digamos assim, eu não sei se é esse o nome que se dá, até peço desculpas, é como se você fosse sugado para dentro do Claridá. E foi assim que eu senti, né? É como se eu fosse sugada para esse local, para essa cidade, né? E o engraçado é que
a grama, sabe aqueles filmes que a grama se mexe, assim? E que é tudo muito angelical, tudo muito calmo, tal. Tranquilo. É um verde que não existe na face da terra, não existe esse verde. É um verde vivo, um verde lindo. É um cheiro de grama, mas só que é um cheiro de grama doce. É um cheiro misturado, sabe? E aí, à primeira vista, assim, eu vi os meus familiares, meus entes queridos que já haviam falecido. Eu vi meu pai, eu vi a minha irmã que, assim, eu não conhecia, ela morreu com 7 dias de nascido, e eu só soube que era minha irmã porque ela estava olhando pra mim e falando, eu sou a Cristiane, sabe? E não falando com a boca, mas Se falando com aquela apresentando, mental. né? E aí eu, gente, que louco, nossa, né? E tudo aquilo que eu pensava que ela seria, era mais moreninha, sabe, que eu, mais parecida com a minha mãe do que eu. E aí eu vi meus tios, enfim, e eles falando comigo com aquela coisa de, oi, tudo bem, você tá bem, como é bom você estar aqui, e aí eu matando a saudade, e abraçando, eu fiquei um tempão abraçada com meu pai, né? Meu pai foi fora da curva pra mim ali naquele momento. E aí conheci o meu avô, minha avó, umas coisas muito, sabe, fora do normal, assim, pelo menos pra mim. E aí eu perguntei, eu morri? É o que eu ia te perguntar. Primeira pergunta, né? Que você não estava entendendo, né? Quando você já... Quando é que você teve essa consciência que você já não estava mais no seu corpo, vamos dizer assim? Então, porque era diferente de um sonho, era diferente daquelas projeções que eu tinha quando criança. Mas quando você se deu por consciente, você já estava nesse ambiente com seus familiares, com esse gramado? Sim. Você não ficou do lado do corpo? Você não ficou... se viu no Eu vi hospital? depois. Exato. Depois. Tá. Depois eu vi. Antes não. Uhum. Talvez porque eu iria me assustar. Tá, então aí você perguntou, E aí você ia eu invalidar morri? o processo, né? Vai saber, né? Aí você perguntou, eu morri, né? E aí? Eles falaram, ainda não. Ainda não. Só que era um sentimento de uma paz tão diferente do que a gente tá acostumado. Uhum. Era um acolhimento, um amor que não dá pra explicar. Não dá pra explicar. Só vivenciando mesmo, né? Muito emocionante, muito emocionante. Quando as pessoas falam de amor universal, de amor divino, é só vendo. É algo mais próximo disso, né? E aí, eu fiquei ali um momento com os meus familiares, eles me contando algumas coisas, desmistificando algumas coisas, sabe? Aqueles pontos chaves das coisas que você não queria ouvir. E as que você queria ouvir, que você queria saber. Até pra você acreditar naquela situação, né? Sim, eu soube de algumas particularidades até mesmo do meu pai, sabe? Que eu tive uma infância bem complicadinha, por conta que a minha mãe, ela tem esquizofrenia e meu pai simplesmente, abandonou a gente, sabe? Se não fosse a minha avó, eu e a minha mãe estaria na berlinda, né? Então, eu perguntei várias coisas pra ele que eu tava ali numa dúvida mesmo. E... não acha que eu sou essa pessoa assim, boazinha, assim, toda meiguinha, porque, nossa, ali eu fui quem eu precisava ser, sabe? Quando ele me visitava, quando eu era criança, eu perguntava ele falava assim pra mim, eu vim te visitar, toma aqui um presente. Eu falei, eu não preciso de presente, eu preciso da sua presença. Eu tinha o quê? 6, 7 anos de idade? Então foi nessa mesma intensidade as minhas perguntas pra ele. Você tava ríspida, né? E ele, provavelmente, com o coração aberto, amoroso super amoroso. Emocionado, que tem essa questão de emoção. E aí foi choros e choros e choros, né? Litros. Curas e curas e curas. Pois é. Ressignificação completa. Eu tinha né? um coração com buraquinhos e depois reconstruí. Dali, eu fui para um lugar que era muito, muito diferente, gente. Muito diferente. Parecia um bosque enorme, mas era um bosque lindo. Era como se a árvore principal do bosque falasse, sabe? Mas ela não fala, mas é como se eu conseguisse acessar a essência da árvore, a essência das plantas, a essência das flores. E era tudo muito cheiroso, muito, sabe? Enfim, sensacional, sabe? Tudo muito aflorado, né? Tudo muito... tudo muito fora do comum, fora do normal.
Porque é muito fácil você ver uma floresta, se achar muito bonita, tal, só que sempre você tá aqui naquela defensiva. Ai, tá muito frio. Ai, tá muito quente. Ai, porque isso aqui tá no meu lugar, tá me atrapalhando. Então você sempre coloca uma justificativa Sempre o racional aí, né? pra negativar. Lá não tinha como. O que eu percebo que você tá querendo dizer é que lá era como se você tivesse conectada com o todo. Em Exato. conexão com as flores, o gramado, as árvores. Sim, sim. E o engraçado é que os pés não tocavam o chão. Uhum. Eu andava, só que era como se flutuasse. E aí você fala, nossa, como assim, né? E aí nesse lugar tinha vários tipos de animais. Vários. Tinha umas panteras que andavam de pé, sabe? Tinha tigre branco, tinha onças, leões, pássaros gigantescos, tinha fênix, que eu falava, nossa, é isso então, sabe? Que honra que estar aqui. Todos eles olhavam pra mim e meio que faziam tipo como se fosse uma reverência, sabe? E aí eu falava, nossa, eles estão fazendo reverência pra mim, que é isso? E aí veio os meus mentores, né? A minha mentora andromedana, ela veio como forma humanoide, porque ela é uma fonte de luz, né? A dimensão que ela tá, ela não tem um corpo físico, né? Ela veio, falou comigo. Ela me disse sobre algumas questões da vida, sobre uma consciência que eu precisava ter, por conta que eu ainda estava sendo muito humana, percebendo muitas coisas como uma humana íntegra e não como uma humana espiritualista, que eu tinha uma missão muito grande e tinha uma conexão importante para a humanidade e que não só para mim, eu precisava expandir isso. Só que eles não me deram uma receita de bolo, tá? Falando assim, ó, você precisa fazer isso, isso e isso. Mas eles falaram que essa foi uma oportunidade única de acessar algo que eu não conseguiria se eu estivesse em sã consciência. E aí eu acessei o meu arcturiano, que foi um dos primeiros que eu tinha acessado lá atrás, né? Acessei os outros, que são os felinos. Eu tenho um que parece um dragão, mas ele tem uma forma humanoide também, que ele é de Antares. E tem os dragões também. Aí depois desse local que eu vi os meus mentores, aí apareceu os dragões, apareceu algumas fênix mais próximas, sabe? E aí eu fui me conectando com aquilo, falando, gente, que honra estar aqui, né? E aí eu não sabia nem o que responder para eles em tudo aquilo. Eu absorvia mais o conhecimento do que estava sendo passado para mim do que me colocava ali em alguma pergunta, né? E depois da EQM que eu tive várias perguntas. Mas foi depois e tudo mais, né? E aí eles me entregaram várias geometrias, várias formas geométricas, que essas formas geométricas, elas entravam nas minhas mãos, sabe? E aí quando elas passavam pelas minhas mãos, era como se elas percorressem um caminho que chegava até a minha tela mental, né? Isso pra mim foi assim, como, sei lá, Matrix, não sei. Mas foi muito, muito gratificante, eu diria assim, né? Tanto que Quando eu voltei você dando engraçado, choque. isso tudo em 4 minutos, né? Exato. Quando você via as formas, né, entrando pela sua mão, o seu corpo era o Se formato conecta, né? desse corpo. Não, a minha pergunta é: o Era seu um corpo era humanoide. o humanoide no formato do seu corpo hoje? Sim, Ah, tá. sim. As minhas tá. mãos eram as mesmas, que foi a Sim. primeira coisa a primeira curiosidade que eu tive. Porque você fica Foi curioso. olhar. Entendi. Que quando eu desdobrava anteriormente, a primeira coisa que eu também fazia era olhar. Pra ver se era eu mesmo, se não era eu da vida passada. Uhum. Porque eu, da minha vida passada, eu tinha umas unhas diferentes da que eu tenho hoje. Você conseguia identificar, né? Aham, sim. E eu tenho uma vida anterior que é bem específica, que é a que eu mais gosto, né? Por conta da bondade, por conta do que eu tinha feito anteriormente. Lógico que eu não fui boazinha sempre, tá? Mas que ela pintava a unha muito de vermelho. Nossa, adorava, achava isso lindo, lindo, lindo. Então eu olhava aquilo e falava, nossa. Então eu olhei para poder ver se tinha alguma conexão, mas não, era eu mesma, né? Tanto que tinha não tinha aliança,
mas tinha a marca da aliança, sabe? Então, eu sabia que era eu mesma. Então, quando eu vi aquilo entrando, eu falei, nossa, que maravilhoso, né? Aí eu só agradecia o tempo inteiro. E aí, eu fiquei em uma posição de meditação durante um bom tempo, tá? E eu já estava ainda naquele bosque, mas era como se fosse o mesmo lugar, só que com níveis de consciências diferentes. Numa situação diferente, né? E aí, eu fiquei numa posição de meditação ali um bom tempo, e aí eu pensei, nossa, eu acho que eu morri mesmo, porque eu tô aqui... Faz tanto tempo, né? E aí eu tô só lembrando do que eles falaram pra mim, tá tudo bem. De repente, veio uma pessoa que eu não me lembro quem é, assim, não tenho referência de quem é essa pessoa, veio e falou assim, olha, agora é o momento. Aí agora é o momento de quê? Aí ela foi me levando, e aí de repente eu tava sozinha num caminho que tinha uma extrema luz lá no final. Era como se fosse... Sabe o caminho? Vocês já foram pra Trindade? Por Ubatuba? Eu já fui, mas eu não sei se eu vou lembrar de algo faz muito tempo. A estrada, tem a estrada, e aí tem as árvores que elas se encontram. Tá. Assim, a coisa linda, né? De se ver. E aí é como se fosse esse encontro das árvores, só que as árvores, elas tinham tipo como se fossem umas pencas de folhas caídas, assim, lindo, e balançava também. E eu falava, gente, ou eu tô sonhando ou eu tô ficando louca, né? O racional ainda, mesmo assim, você tava no racional ainda, né? E mesmo os mentores falando que eu precisava pensar mais espiritualmente, né? Que eu precisava me cobrar menos, que eu não era perfeita, mas que era assim que precisava ser, né? E aí, eu vi essa luz no fim do túnel. E aí, de repente, eu me deparo com as minhas crenças limitantes. E as crenças limitantes, ela tem uma forma. Para cada pessoa, ela tem uma forma diferente. A minha... ela estava numa forma de uma cadeira de julgamento. E aí, eu sentei nessa cadeira, né? E aí foram vindo, você não pode, você não é capaz, você não acessa isso. Vieram todas as suas crenças. Você precisa ser a melhor, você precisa... tudo aquilo, e com as vozes das pessoas que falaram. Bombardeando ali você. Nossa. E aí... pra mim sair da cadeira foi uma luta, né? Essa é a primeira vez que eu tô falando isso. Maravilha. Foi uma luta pra sair da cadeira. Era como se a cadeira me prendesse. Sabe aquela... não sei se vocês assistiram já partes do Castelo Rá-Tim-Bum, porque eu sou dessa época, tá? Eu sou dessa época, mas eu não assistia. Então, que a cadeira tinha mãos e que prendia. É praticamente isso, mas só que sem uma mão visível. Né? E aí eu queria sair daquilo, aí eu comecei a pensar como os mentores falaram, pensa com o seu coração. Não e aí eu lute, falei, né? Sai do racional, né? Isso não sou eu, não preciso ser isso, não quero ser isso, e eu saí. E eu continuei por esse caminho onde tinha essa luminosidade. E lembrando, sem tocar o chão. Quando eu olho, eu pego e esfrego o olho pra poder ver se era aquilo mesmo que eu tava vendo. Como foi da minha primeira vez que eu vi meu tio, né? Que foi um ente querido que eu vi minha primeira vez. E aí eu olhei aquilo e falei, nossa, será? Porque era a Maria. Uau, que lindo. A mãe de Jesus. E aí eu já comecei naquela questão da crença limitante de falar que eu não era digna. Não sou digna de estar aqui, eu não sou digna, e eu comecei a chorar, porque eu sou muito sensorial, né? Eu senti o cheiro de rosas muito doce, e ao mesmo tempo suaves, só que elas entravam sem querer mesmo, pelas narinas, sabe? Tomavam conta, né? Como se o ambiente estivesse perfumado. Como quando eu cheguei aqui. Tava super perfumado, falei, nossa, que legal. A gente cria todo um ambiente para os convidados também. E aí, ok. Aí eu comecei Bendita És Tu, né?
a Senhoras das Senhoras, né? Bendita és tu entre as mulheres, e comecei a falar aquelas coisas que eu já tinha de consciência católica, né? E aí eu falei, a que devo tudo isso, né? Porque me escolheu, né? E aí ela me falou várias coisas, falando que eu tinha uma missão muito grande pela frente. Falou que eu era uma ótima mãe. Quando ela falou que eu era uma ótima mãe, nossa, eu chorava. E aí, parte do que ela falava ficava tampado. E aí eu entendi que depois iria vindo aos poucos, né? E parte do que ela falou, que já abriu, né? Porque era o tempo de abrir, era que eu iria passar por algumas provações, por algumas questões que tentaria me tirar do caminho que eu estou destinada a seguir, né? Mas que eu teria a escolha de seguir ou não seguir, né? Mas que teria essas provações, né? Mas que era para mim seguir com fé, com esperança de que eu não estava sozinha. Essa foi a chave. Você não está sozinha. E você ouvir isso da mãe de Jesus fora da curva. Acolhedor, né? É indescritível. Indescritível. Porque eu ouvia isso, e até hoje, né, minha madrinha fala bastante, que meu primo fala isso de mim, né? Que se tem uma pessoa que é pra ser mãe, é a Regiane, né? Olha que porque ele fala lindo. que eu cuido muito bem das minhas filhas. Enfim, ele é padrinho de 2, né? Então, ele fala que eu cuido muito bem das minhas filhas. Meu esposo também fala isso, mas só que sabe aquela questão de você falar, ai, não, mas gente... Será? Eu não me vejo assim. Olha a nossa, crença tem aí, né? tantos defeitos, né? Uhum. E aí, vindo isso dela, eu falei, nossa, então ela tá vendo algo que eu não estou vendo. E aí eu falei pra ela que eu ia tentar ao máximo me olhar com mais carinho e não me cobrar tanto, porque ela falou que era isso que eu fazia. Ela falou, vocês cobram demais. Você não precisa ser perfeita, você é perfeita assim. Você está como humana. E está tudo bem. Aí ela me disse que eu ia fazer parte, né, de toda essa energia planetária, né, enfim. E foi muito gostoso o estar com ela. Ela se despediu de mim, me abraçou, e eu me ajoelhei, é claro. Não tem outra maneira, pelo menos pra mim, né? E aí foi pro lado. Sem querer, fui pro lado. Quando eu fui pro lado, eu olhei. E aí eu olhei de novo, era Jesus. Eita, você Só que conversou eu com todo mundo, então. olhei com os dois toques, né? Você já foi direto na fonte. Aí, você entende essa questão? Eu acho que hoje, né, a gente consegue aceitar isso de uma forma mais tranquila. Só que quem ouve e quem nunca teve essa experiência, fala, para. Então, mas percebo Essa era a que... sua experiência também, né? Você também não estava entendendo nada. Percebo Não. também que são o que a gente chama, né, das crenças limitantes, os bloqueios energéticos, como distrações, né? A distração de uma ilusão de que é inacessível Jesus, de que Maria também é inacessível, ou difícil, ou longe, ou complicado. Não é enfim, pra mim. Não é pra mim, não mereço, né? Como você mesmo se questionou ao longo da experiência, né? Eu não mereço estar aqui. Eu até falo, não é questão de merecimento, sim de somos seres divinos, então somos dignos de toda essa conexão com o divino, vamos dizer assim. E na verdade, queira ou não, né, você já está e é conectado com o todo, não é? Verdade. E já que, né, eu comentei aqui sobre esse movimento, né, dessa conexão, deixa o convite aqui da comunidade neuroquântica. Seja membro da comunidade neuroquântica e mantenha a sua energia interna sempre elevada para uma transformação definitiva. Desfrute de encontros semanais ao vivo durante um ano inteiro, onde exploraremos temas que levarão você a um despertar em um nível de consciência nunca antes alcançado. Aqui dentro da comunidade neuroquântica, você tem mentorias direto com os professores, ao vivo e online, para fazer perguntas e tirar suas dúvidas sobre sua jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Você já se sentiu sozinho ao longo do caminho, mas gostaria de apoio e um grupo em que possa navegar pelo universo do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal? Você também tem à sua disposição grupo exclusivo dos membros para conversar com pessoas na mesma vibração e com os mesmos objetivos. Sim, pessoas da mesma tribo, com papos de consciência
consciência e frequência energética alinhados com muita alegria, amor e contribuição. Aguardamos por você. Junte-se a nós agora mesmo para manter a sua energia interna sempre elevada, clicando no botão de saiba mais abaixo. Comunidade neuroquântica, né? Como diz o Pearson, uma biblioteca digital, diversos cursos, mentorias, e-books, meditações, tudo para o seu caminho de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Como a gente fala, autoconhecimento não é conhecer quem você acha que você é muito além disso. Lembre-se, você não é seus pensamentos, você é muito maior do que imagina ser. O Pers está deixando aqui o banner com o cupom de 10% de desconto. Quando você for fazer sua inscrição, coloque lá o cupom Saúde Energética, que você tem 10%. E nesse link aqui, ó, nesse QR Code, você tem já uma aula totalmente gratuita com diversos processos, técnicas e ferramentas da neuroquântica para você já colocar em prática e já ter resultados na sua vida. Eu faço isso, ó, mão na massa todos os dias lá na comunidade, que esse é o objetivo de você vivenciar, experienciar e obter os resultados na sua vida. E se acostume com as coisas boas acontecendo na sua vida. E acontece o tempo todo, né, Rafa? Que experiência, né, incrível. Quanta né? informação, hein? Pois é. Não, Maravilhoso. E percebendo na profundidade das palavras aqui da Regiane, o quanto isso pode reverberar aí na sua vida, reverberar no seu ser, né, se conectar com esses milagres, né, com todos esses movimentos, com a conexão aí com Jesus. Como é que foi? Com Jesus foi muito amplo, mas para deixar um pouquinho resumido, ele me perguntou exatamente aquilo, mas quem falou para você que você não é digna? Te jogou na parede exatamente, mesmo, né? Porque eu falei, não, mas eu sou pecadora. Ele falou, tá tudo certo. Quem falou que isso é um parâmetro para você chegar perto de mim? Né? Distração. Aquela coisa de que ninguém explica Deus, ninguém explica mesmo, porque é uma amorosidade enorme, né? Depois da experiência com Jesus, depois do que ele me falou ali sobre alguns ensinamentos que tem umas controvérsias, eu voltei. E eu voltei rezando o Pai Nosso, tá? Da onde eu parei, que nem eu falei. Isso, você já estava no hospital. Que eu tava já voltando. deixa aí, ó, nos comentários, hashtag volta Regiane, pra trazer todos esses ensinamentos, que agora ficou curioso. Tem um monte de coisa. Esses ensinamentos que traz muita controvérsia, que amo. controvérsia. Mas nós vamos deixar também as redes sociais dela daqui a pouquinho também, que aí vai ter bastante informação lá também. Sim. Mas aí, quando eu tô curioso, você voltou no hospital? Não, eu voltei dentro da casinha mesmo, que eles você fizeram todos os Foi tudo aparatos ali, né? Eles me socorreram ali, né? Eu voltei, só que quando eu tava voltando, eu vi o meu corpo. E aí eu vi todo mundo em volta de mim. Eu falei, gente, o que é aquilo? Né? Então só aí que você teve a consciência mesmo. Só aí que eu tive a consciência de me ver. Entendi. Só que aí eu me vi, e aí eu, pum. Entrou. Aí eu tava rezando o Pai Nosso, de onde eu parei. E eu falei, gente, né? Tá tudo bem. Aí eu tive a consciência depois que realmente me induziram ali num sono, né? Porque eles passaram alguns medicamentos para que eu realmente descansasse ali um período de umas 2 horas. E aí eu fiquei no hospital ali, descansando, até porque eu tinha que ficar com uma gaze na boca para os dentes não descerem, né? Então, a partir dali que eu fui tendo a consciência da EQM, né? Que loucura, hein? É o que eu ia falar. Quando você voltou pro corpo ali, rezando o Pai Nosso, você não teve toda a consciência do que você compartilhou agora. Caindo as fichas, na verdade. Download. Eu acho isso incrível, né? Que não é linear, né? Como a história contada, que vem como downloads e você vai acessando. É incrível, não é? Você falou que ainda tem coisas ainda que vão caindo as fichas ainda, né? Isso já aconteceu há um tempo. É o que acontece. Existem algumas experiências que eu ainda não estou preparada, eu acredito que conscientemente, para acessar. Porque foi uma longa conversa com Maria e foi uma longa conversa com Jesus, né? Apesar da maioria do tempo eu estar ali ajoelhada com o olho fechado e não querendo olhar para a cara dele. Por conta da minha crença limitante, daquele negócio de não sou merecedora.
Mas tem bastante coisa aí que acabou abrindo depois. Né? E hoje você atua como terapeuta holística, né? Que até uma pergunta que eu queria fazer. Quando você foi lá na casinha a primeira vez, né? Que você entendeu, nossa, o que estão fazendo aqui é apometria. Você já tinha o curso de apometria? Isso. Eu já tinha o curso de apometria. Eu fiz 4 tipos de cursos de apometria. Eu fiz Sensacional. a apometria clássica. Eu fiz a física quântica com técnicas apométricas, depois a apometria multidimensional e a quântica. Uau, que incrível. Caraca, de apometria você manja bem mesmo, E você então, né? atende, Eu adoro apometria. E você atende com apometria, Atendo com com reiki. apometria, com reiki angelical, com a mesa dos anjos e também com as mandalas da geometria sagrada, onde eu monto uma mesa especial para a pessoa com as geometrias que sejam necessárias ali para o campo dela. Que legal. Alguma Muito coisa a ver legal. com as geometrias que você recebeu na sua mão? Parte delas Que show. parte delas Que mas incrível. não sempre eu atuo com elas para algumas pessoas, sabe? Tá. Elas foram trazidas para mim, entretanto, não deliberadamente disposta para estar atendendo todo mundo. Tá. Muito show, hein? Então, olha só que história incrível, né? Que experiência sensacional, profunda. Se você puder, assista novamente, ou se você já percebeu, né, nas entrelinhas aqui, a profundidade da consciência dentro dessa experiência, não é? E como que podem entrar em contato com você também, como podem passar pelas suas sessões, enfim. Bem, as minhas sessões elas são online, presenciais aqui no Brooklyn, ali no Espaço Aura, né? E as pessoas podem me encontrar no WhatsApp ou então no Instagram, @psiregianeflores. Sensacional. Maravilha, Vamos deixar hein? aqui na descrição o telefone, o WhatsApp e também os links para você acessar e se divertir, expandir a consciência e também, não é, perceber aí as infinitas possibilidades de liberação, né, de qualquer coisa que esteja te impedindo de fluir com mais leveza na sua vida, não é? E olha só isso, que nós temos aqui um A presente hora da cheirosa. Bruxarina. Sais de Olha banho só, de obrigada. chuveiro, não é? Não tem mais desculpa, não tenho banheira, não tem mais desculpa. Isso Você aí. tem sais de banho de chuveiro lá no site bruxarina.com.br. Além, né, dos diversos produtos para o seu corpício, também tem velas, sprays para o seu ambiente. E quando você encher o seu carrinho bruxarina.com.br, você coloca o cupom Saúde Energética e você tem 10% de desconto. Não é? A hora cheirosa. A hora cheirosa, maravilhosa. Maravilhosa, né? Karina, Um grande beijo para Karina, né, Beijo, que Ká. faz os produtos com insumos naturais e trabalhados, né, com aromaterapia, radiestesia, reiki, enfim, processos diversos. energéticos Exatamente, é uma Muito bom. experiência extrasensorial, né, Exato. maravilhosa. E olha aqui, também tem um presente da Opa! Engenharia Olha! da Humanidade, né, Eu que é o Eu sou! Sou, para você sempre se lembrar, né, desse transbordo aqui no Saúde Energética. Muita gratidão, A né, gratidão por é minha. transbordar tanta consciência, uma experiência incrível Que experiência, de que experiência vivência, quase né? morte, não é? E já deixa aí, ó, hashtag #VoltaRe, pra gente trazer mais consciência do bate-papo com Maria e bate-papo com Jesus, não é? E também falar das suas técnicas, né? Também. Trazer mais consciência, enfim. Será uma honra voltar aqui. Não é? E E olha olha lá, quem tá quem aqui é? na sua frente. Quem chegou? Quem Olha chegou? só, esse daqui é o seu eu do futuro. É o seu eu do futuro, está na sua frente. O que você gostaria de ouvir do seu eu do futuro? O que eu gostaria de ouvir do meu eu do futuro? Agora que você aprendeu a se criticar menos, agora você tem um futuro brilhante. Olha, maravilhoso. Sensacional. E ele tá aqui, ó. Parabéns, você já está no movimento, você já está se criticando menos, você já está fluindo. Olha só o que essa experiência, né, tanto do câncer, da EQM, de toda a sua história Quanta de informação, vida, né? né, traz como
consciência como aprendizado e compartilhar tudo isso, né? E atender as pessoas, né? Hoje a gente fala, né? De alma para alma, de consciência para consciência. Sensacional. Parabéns. Parabéns. Que reviravolta na vida, né? Pois é, dá pra fazer um filme Escrever um livro. Não é? Porque olha... E parabéns por compartilhar também. Completa. Olha só, você que está nos assistindo aqui, se permita perceber, né, o quanto você pode compartilhar esse episódio com pessoas que possam receber essa contribuição, receber essa informação. Informação é energia. Então, você faz parte do movimento. Vamos compartilhar. Lembrando que você pode ouvir Saúde Energética nas principais plataformas como Deezer, Spotify, Amazon Music e aqui no YouTube. Se inscreva no canal, deixe o joinha e ative as notificações. Até Gratidão. hoje eu não consigo decorar esse texto dele todo. E ele fala isso já de cor. Que maravilha. Quanta gratidão. Gratidão. Hashtag, não é? hashtag Essa volta, pelo amor de Deus. bruxona, não é maravilhosa hoje aí com toda essa experiência. Se permita perceber aí, ó, o quanto que essas técnicas que a Regiane atende pode contribuir com você, por exemplo, né, com uma cura espiritual, né, com uma cura física, inclusive, também. Perceba aí, ó, pera lá, o que mais existe energeticamente, fisicamente, enfim, que eu posso acessar na minha vida para tornar minha vida cada vez mais leve e divertida, como eu digo. Isso, Rafa. Nossa, muita gratidão. Muita gratidão. Sempre. Foi uma honra estar aqui com vocês. Gratidão, parabéns. Olha, eu me confundi. Gratidão. Parabéns por você assistir, né, o Saúde Energética. Parabéns pela permissão de receber toda essa energia. Um beijo no coração e até nosso próximo episódio.